Teu olhinho, ele é relativamente pequeno, né? E é um olhinho, ele é pequeno e um pouquinho juntinho. Eu posso fazer um cílios para tentar abrir um pouquinho mais ele, né? Deixar ele um pouquinho maior. Posso fazer ele, tentar deixar ele um pouquinho mais separadinho. Gente, eu gosto que a cliente mesmo coloque a touca dela. Então eu peço pra ela arrumar o cabelo dela. Eu não fico botando a mão no cabelo da cliente, porque às vezes a gente não sabe o cabelo dela, se ela tá com aplique, se ela tá com algum penteado, alguma coisa, ou ela não gosta. Só esse coquinho sempre acaba doendo muito, né? Então tem que colocar um pouquinho mais pra cima, só pra você não deitar em cima do coquinho, que ele começa a amortecer a cabeça. Eu deixo ela mesma arrumar o cabelo dela, até pra gente não ficar colocando a mão no cabelo, que a gente, assim, pode parecer bobagem, mas a gente tá colocando a mão em um monte de bactéria também, né? Porque na cabeça da gente a gente tem oleosidade, tem um monte de coisa. E tem clientes e clientes. Tem cliente que sai da academia e vem fazer os cílios, e tem cliente que, né, acabou de sair do salão e tá com o cabelo super limpinho, que é o caso do teu, que tá super... chega a tá brilhoso. Eu fiz as duas marcações nela, mais pra cima do que normalmente a gente faz, justamente para que eu saiba aonde está a íris dela e não apague essa marcação na hora de eu... Ó, essa aqui pegou sem querer a caneta. Mas mais ou menos aqui tá a íris dela. Na hora dela ir embora, eu vou tirar essa marcaçãozinha. Tá vendo que essa caneta, ela sai com álcool. Então, eu posso tirar tranquilamente a marcaçãozinha dela. Mas aqui eu sei onde tá a íris dela. Eu perguntei pra ela se o olho dela é pequenininho, que é uma característica que eu observei, era uma coisa que ela gostaria de mexer. Ela falou que não, que ela gosta do olho dela do jeito que ele tá, então eu não preciso tentar corrigir o olho dela com o MAP. Então eu posso manter o olhinho dela do jeito que ele é, tá? Ela não tem tantos fios, ela não tem uma quantidade muito grande de fios, mas eu vou mesmo assim tentar puxar pelo menos 2 camadas para que a gente possa trabalhar numa numeração diferente, tá? Aqui, gente, eu vou começar a higienização, tá? Normal. Agora, gente, eu não quis colocar aqui até para não induzir vocês a nada. Vocês usam o que vocês achem melhor, né, no procedimento. Mas eu não estou mais usando a mistura Johnson, tá? Eu faço a mistura Johnson pro procedimento, uso só no procedimento e depois jogo fora. Porque a partir do momento, do primeiro dia que você faz a mistura e deixa por muitos dias, aqui dentro ela já começa a culturar a bactéria, então a água ela acaba apodrecendo de uma maneira muito leiga falando, apodrecendo com o tempo. Então eu não estou mais fazendo a Johnson a menos que seja para usar hoje e jogar lá fora. Eu tenho comprado produtos prontos para colocar no procedimento. Então ele já tem conservante, ele já tem, às vezes até costumam arder um pouquinho, mas eles têm um maior tempo de vida ali com aquele frasco aberto, principalmente para quem tem equipe. Isso para diminuir, gente, qualquer possibilidade de alergia, qualquer reação alérgica que a cliente possa ter, tá? Então, esse Johnson vai ser usado, vai ser jogado fora, tá?
Aqui eu sequei os olhos delas. Eu gosto de dar o papel pra ela. Pode secar os seus olhos. Ela vai secar os olhinhos dela com mais força agora, tá? Porque ela tá acostumada, então ela vai secar com mais força. Isso eu faço sempre, gente, até na manutenção, tá? Até pra ver caso a cliente que esteja acostumada a puxar as extensões nessa hora, eu falo, não, vamos, né, vamos secar com mais carinho, porque então você vai acabar arrancando as extensões também, tá? Então agora a gente já fez a higienização. Quando a gente dá o papel para ela secar, ela seca tão bem que às vezes não é preciso nem você dar mais uma secadinha com o secador, tá? Mas se for necessário, você vai dar mais uma secadinha com o secador. A outra coisa, gente, na lista de materiais vocês viram que eu não uso pincel, eu uso esse pincelzinho descartável, né? Ele é feito para ser jogado fora, né? Você pode até comprar depois só as pontinhas para vocês trocarem, mas eu não acho prático, eu acho mais prático a gente utilizar e jogar fora, não é tão caro assim. Por quê? Para não ter risco de contaminação cruzada, né? O pincel a gente não consegue fazer a higienização dele correta, muito menos uma esterilização, então é mais fácil você jogar fora, tá? Então a gente só usa esses lip balms. Então aqui eu vou fazer 2 tipos de isolamento para vocês verem, tá? Um com o PET, que é aquele protetor de silicone que a gente utiliza, e um sem o PET, caso você não tenha. Eu sei que vocês são alunas do curso avançado, então a gente parte do princípio que muita coisa você sabe ou deveriam saber, tá? Mas eu vou enfatizar esses detalhes para que, caso vocês não tenham tido um curso de fio a fio decente, a gente possa conversar aqui sobre isso também, tá? Então eu vou colocar o PET, que você vai ter que pegar bem próximo. Então aqui, gente, no PET, o PET não... os fios que a gente coloca para baixo, não o olho. Eu não vou fazer assim, não vou deixar esse PET dentro do olho, não vou deixar a linha d'água dela toda coberta. A linha d'água dela, né, que é essa partezinha onde a gente pinta quando a gente vai fazer maquiagem, a gente vai deixar todo ele, né, exposto para que a gente possa visualizar. Vai ter fios soltos? Vai ter fios soltos, mas a gente vai finalizar com a fita para que aí sim a gente tenha todos os fiozinhos presos. Então, gente, é muito comum a gente enxergar a raiz dos fios e tá tudo bem. É essa a forma correta de isolamento. Ó, agora sim que eu vou pegar os fiozinhos que estão soltinhos. E às vezes, ó, como no caso dela, tem uns fiozinhos tão pequenininhos ali, tem os baby lashes na parte inferior, que eu não vou me preocupar com eles, porque eles não vão grudar com o de cima, tá? Pode fechar os olhos. Aí, gente, aqui a gente já tem um isolamento, sempre em X, né? O que vai acontecer aqui? Pode abrir o olho. Ó, ela pode conversar comigo durante o procedimento, que a única coisa que vai encostar na esclera dela vai ser a própria linha d'água, né? Que é uma região toda lubrificada que é do próprio olho, então não tem problema, não vai causar nenhum arranhão na esclera. Pode fechar o olho. Tá te incomodando? Não. A gente sempre confere para ver se tá incomodando a cliente. E eu vou mostrar para vocês como eu faço isolamento caso eu não tenha caso eu não tenha o gel pet, tá? Alquinho na mão sempre. Eu já tô com os fios aqui, já passei álcool já umas 2 vezes, mas vou passar mais uma vez só para vocês visualizarem. Eu não uso luvas, quem fez o curso de fio a fio comigo sabe que eu expliquei que é muito difícil você começar usando luva depois que você já está habituada, né? Eu tenho certeza que vocês que não usam me entendem. Então, hoje colocar a luva como uma obrigação teria que ser realmente uma nova lei para eu ter que me adaptar, porque é muito complicado, ainda mais se tratando da maneira que eu ensinei para vocês fazendo fan no dedo, que é onde eu tenho a maior sensibilidade para poder montar a base do meu fan. Então, essa é a técnica que eu utilizo em todos os atendimentos, tá? Vou limpar a cola. Você pode limpar na mão da cliente, você pode limpar aqui, só que aqui você vai arrancar um monte de fiozinho e na mão da cliente tem grande chance de ter mais bactéria possível. Então, você passou álcool na sua mão, eu vou tirar vou tirar boa parte da cola da fita e pode abrir o olho, usar a fita em X para pressionar esses meus fiozinhos dela.
A mesma coisa eu vou fazer com a outra. Ó, tem pessoas que, assim como ela, só de você passar o Johnson, ó o olhinho como ficou irritadinho. É normal você ficar assim? Você fica com o olhinho vermelho? Uhum. Pode fechar os olhos. Ó. E agora a gente já tem 2 tipos de isolamento, tá? Só para que vocês possam verificar. Pode abrir o olho. Eu vou mostrar para vocês um desenho, que é um esqueminha, para vocês terem uma ideia de como que faz o Express, né? A marcação do Express. Mas o que vocês precisam entender é que a primeira camada ela tem que estar super preenchida, toda preenchida, 100% preenchida. Os cantos internos e externos também preenchidos, mas a segunda e a terceira camada do restante do olho a gente não vai fazer. Por quê? Porque é praticidade e rapidez, tá? Se a gente falar de cílios express, a gente não fala de uns cílios em que nós vamos fazer troca de curvatura, top line, perfect line, não. Né? É um cílios comercial para vocês ganharem dinheiro, entregarem um volume russo em 1 hora, 70, 80 minutos, tá? Então, é prática. É um tamanho do começo ao fim do olho, não tem troca de curvatura, a menos que vocês queiram, mas eu acho que tudo isso acaba gerando, às vezes, um tempo para vocês terem. Então, é um mapping normal, tá? Então, agora, gente, a gente vai fazer um mapping, né? Que ela comentou já que ela não quer fazer um mapping que abra o olho dela. Então, eu vou me basear no ponto alto da sobrancelha dela, tá? Para que eu possa fazer os meus maiores tamanhos. Então, eu vou me basear no ponto alto da sobrancelha, tá? Eu já fiz 2 marcações aqui. E eu faço o meu mapping ao redor do ponto alto. Tá? Então, eu já sei que aqui eu vou ter que trabalhar os meus maiores tamanhos. Então, aqui eu vou usar o 11. Eu não vou usar um tamanho muito grande nela. Então, vocês vão ver usando o 11... o 10, o 9, o 10, o 9 e eu vou terminar com o 8, tá? Aí, fazer ali naquele maior tamanho, mesma coisa aqui, tá? Começo, marco o maior tamanho, o final, o começo dos cílios. Aqui eu já sei que vai meu 11. Aqui eu sei que vai meu 10 e aqui meu 9. E o 8. Então, aqui eu já sei e vou fazer meu mapping. O mapping é um mapping esquilo. E o maior tamanho que eu vou usar no caso dela vai ser o 11, porque os fios dela já estão fraquinhos. E estão até se recuperando de uma outra extensão, então não vou exagerar. E lembrando que volume não é comprimento, volume, né, é densidade, é você dar mais, deixar esses cílios mais preto e não mais comprido, porque a cliente pode assustar, tá? Embora ela tenha um bom espaço entre a sobrancelha e a pálpebra. Aí agora eu puxo a camada, só pra mostrar. Então aqui, gente, ó, vou mostrar a camada sendo puxada, aquela fita mágica lá que eu falo bastante no curso pra vocês. Eu vou puxar, ela não tem tantas camadas, tá? Ela não tem tantos fios. Ó, tá vendo que quando eu puxo, ela fazia extensão de cílios com uma outra pessoa. Eu vejo que tem bastante fiozinho nascendo aqui, bastante fiozinho, bastante gaps. Gaps é quando a gente tem algumas falhas, né? E aí, ó, tá vendo que tem alguns que nem vieram juntos, nem venham aqui. Eu posso pegar uma outra fita e tentar me concentrar naquele cantinho ali.
aqui separei a primeira camada, vou fazer toda essa primeira camada, vou mostrar pra vocês, depois vou fazer canto interno e canto externo separados, para que a gente termine o procedimento dos dois olhos ao mesmo tempo, né? O lado direito e o esquerdo, os dois olhos ao mesmo tempo em 1 hora. Que eu coloco para vocês, que ajuda vocês a atingirem um público mais que procuram às vezes um preço mais acessível, que talvez não tenham paciência para ficar deitadas na maca, ou talvez aquelas que não gostam de um resultado tão preenchido. Então esse é o público do Express. Eu no meu estúdio eu não tenho Express de volume russo. Eu tenho Express de fio a fio. Por quê? Porque o volume russo que a gente já faz ele muito rápido. A gente não preenche ele full no estúdio. A gente trabalha em 2 horas. A cliente de São Paulo nem sempre chega no horário. Então a gente já não tem como criar um Express do volume russo preenchendo pouco e acaba gerando muito transtorno depois de retoque que os poucos fãs que acabam caindo acabam dando falta, né? Então o Express, gente, ele pode ser uma opção ou pode não ser, tá? Eu de volume russo eu não tenho Express. De fio a fio eu tenho Express no meu estúdio. Então no fio a fio a gente faz o Express, ele custa R$100 a hora, é super acessível, até a gente vai alterar agora o preço para atingir um público mais simples que quer pagar, ou que talvez não queira pagar tanto pelo procedimento e que também não se importa de 15 em 15 dias vir fazer o procedimento, que é isso que acontece. Quando a gente não preenche todos os fios, a gente tem uma retenção menor, né? Então a gente tem uma retenção pequena. Então, normalmente a cliente do Express ela deveria vir no estúdio de 15 em 15 dias, tá? Aí vai ter aquelas que vão dizer, nossa, mas super durou o Express. Ou aquelas que vão dizer, não, pra mim não deu. Então você tem que também, é uma oportunidade às vezes de você convencê-la a fazer o procedimento full. Né? Sempre a ideia é que a gente tenha as mesmas clientes pagando um valor maior de procedimento e não um monte de cliente, né, com um valorzinho pequeno. Mas é uma carta na manga que vocês podem ter, principalmente se vocês estiverem numa região empresarial como a minha aqui em São Paulo, que as clientes saem na hora do almoço para poder fazer o procedimento, tá? Então, por isso essa opção do Express. Então aqui eu já fiz o mapping. No Express a gente não leva em consideração que a gente ficaria horas fazendo, então não vamos fazer top line, perfect line, não tem troca de tamanho em curvatura, não tem troca de curvatura. A gente faria, no meu estúdio eu faria o Express inteiro de C, inteiro de D, a menos que você quisesse fazer canto interno C, canto externo D, tá? Mas o contrário seria. Outros lugares também eu vejo que optam por trabalhar o Express com fio de mega volume, tá? Para realmente entregar um resultado mais preenchido em pouco tempo. Então usam 0,03, fazem fãs de 10, de 12, de 15 durante 1 hora, entregando esse resultado. Mas o esquema de atenção que vocês vão dar é esse que eu tô colocando aqui para vocês verem, tá? Onde na primeira camada nós vamos preencher 100%, na segunda camada nós não vamos preencher, tá? E nos cantos, no canto interno e externo, a gente preenche 100%. Eu gosto de usar a mão, tá, gente? Eu prefiro usar na mão. A gente atende bastante cliente por dia, então acaba utilizando essa fita várias vezes, não precisa ficar tirando, então eu prefiro trabalhar na mão. Quando a fita estiver soltando, sempre coloquem aqui, ou uma dupla face embaixo, ou então façam assim. Não fica tão visualmente bonito. No fio a fio eu gosto de trabalhar com a lash holder, quem fez o curso de fio a fio comigo sabe, mas no volume russo eu prefiro trabalhar dessa forma. Porque eu gosto de ter mais perto para eu visualizar, tá? Então, faço e vou começar a fazer os meus fãs. Eu não fico contabilizando,
Eu só percebi que o fio dela é um fio fraquinho. Está fraquinho, pelo menos. Então, não vou exagerar na quantidade de tamanho dos meus... Na quantidade de fios que eu vou colocar no meu fan. Principalmente nesses fios que eu reparei que está fraquinho, tá? No volume russo, ao contrário do fio a fio, a gente chega bem mais próximo da raiz, né? No fio a fio a gente chega de 1 a 2 milímetros da raiz. No volume russo é um pouquinho menos, é 0,5 milímetros, né? A gente chega bem próximo da raiz do fio. Eu vou tentar trabalhar com fãs mais gordinhos na parte de baixo. Vou deixar o trabalho mais grossinho. Na primeira camada, é bom vocês acoplarem por cima, para não correr o risco de o fã entortar durante o mês, cair para baixo da linha do fio. Só que a gente sabe que nem sempre a gente tem ângulo para acoplar por cima, mas na primeira camada em específico, acoplem por cima. Uma peculiaridade da nossa aplicação feita com o dedo é que você tem que isolar aqui enquanto você preparou com o dedo, né? Então, ou você isola e segura o fã, ou você isola, vou simular aqui para vocês verem. Vocês montaram o fã, tá? Montaram o fã. Ou vocês vão aqui, ó, isolem com o fã seco. E aí você molha na cola. E vai. Ou você vai cristalizar, montando o fã, cristalizando ele na mão, né? Enfim, larga ele aqui. E isola com as duas mãos. Aí pega ele de novo, passa ele no adesivo e acopla ele na lateral para que a base fique bem acoplada e não tenha problema de retenção. Pode ser uma alternativa. Ou vocês serem bastante rápidas para irem daqui pro olho sem que vocês percam o tempo do adesivo, né?
gente, eu fiz aqui a primeira camada dela, vou soltar para que vocês vejam, tá? Aqui é caso a gente terminasse. Primeira camada feita, canto interno, canto externo.